A casa de contratação era responsável, era ela que centralizava o comércio entre a metrópole e a colônia. E a agricultura era realizada em grandes fazendas, e quem realizava esse trabalho eram os indígenas e os escravos africanos. Os principais produtos que a colônia produzia, em praticamente toda a extensão do território, era a batata e o milho, mas também o México produzia cacau, a Cuba, cana-de-açúcar, tabaco e na região platina a erva mate. Os principais produtos minerais na América Espanhola eram a prata, no México, muito ouro no Peru, muito ouro no Peru, cobre na Bolívia e o nitrato no Chile. O nitrato é um composto químico que hoje, por exemplo, é muito usado na fabricação de remédios. Sociedade colonial. Lá no topo, no topinho da pirâmide, nós temos os chapetones. Então, chapetones. Vamos colocar aqui um chapéu para a gente não esquecer que lá em cima, na pirâmide, estavam os chapetones. E os chapetones eram os espanhóis. Logo abaixo deles, os crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos eram os filhos dos espanhóis, eram espanhóis nascidos na América. Infelizmente, eles não estavam ali junto com os chapetones. Havia uma discriminação, porque eles eram espanhóis, filhos de espanhóis, porém nascidos na América. Então já tinha uma discriminação, eles já estavam um andar abaixo na pirâmide. Abaixo dos crioulos, nós temos os mestiços. Quem são os mestiços? São os frutos, né, da união entre espanhóis e indígenas, entre espanhóis e os africanos, entre os indígenas e os africanos. Então, é aquela mistura, né, mestiço, é aquela mistura bem conhecida na América. E os indígenas, né, abaixo dos mestiços, tinha os indígenas que ainda eram os remanescentes, né, do processo de conquista, que ainda mantinham ali a sua unidade, e os escravos, que grande parte vinha da África. Colonização e trabalho compulsório. A escravidão indígena era proibida por lei na América Espanhola. Mas os nativos, né, os indígenas, deviam pagar impostos, né, lá para a coroa. Então foi implementada formas de trabalho compulsório por parte dos indígenas. Já os africanos, a escravidão foi uma forma de trabalho compulsória predominante na América, tanto na espanhola quanto na portuguesa. Eles tinham dificuldades, eles não conseguiram escravizar os indígenas, se tornou proibido, apesar do trabalho ser compulsório, eles terem que pagar impostos para a coroa, era proibido escravizar os índios. Já os negros que vinham da África, não. Então, eles também eram um grande comércio, né, a escravidão dos negros, né, trazer os negros da África, e os negros lá na África, eles já estavam acostumados a esse processo de escravidão. Então, foi mais fácil adaptar os negros na América sendo escravos. As formas de trabalho compulsório dos indígenas na América Espanhola eram três. O repartimento, os indígenas eram distribuídos entre os proprietários ou serviços públicos. A encomenda, eles eram entregues a indivíduos que tinham o direito de explorar o seu trabalho, então ele tinha que trabalhar para esses indivíduos e o salário deles era só ser protegido, né, e ser catequizado. E a mita, onde os indígenas eram escolhidos pelos seus chefes e eles trabalhavam em minas, na agricultura ou em serviços públicos por um certo período, por um período determinado. A religião, como que foi a colonização com a religião?
A colonização da América representou muito para a Igreja Católica, porque lá na Europa estava acontecendo, né, a reforma protestante, a Igreja Católica tinha perdido muitos fiéis. Então, a colônia foi uma maneira da Igreja Católica expandir, né, o número de fiéis que tinha perdido para o protestantismo lá na Europa. Então, os jesuítas, nas colônias, eles faziam um intenso trabalho de catequese, de passar a fé cristã junto aos indígenas. Foi aí nessa época que eles criaram missões, colégios, e eles se opunham, eles não eram a favor da escravização dos nativos, dos indígenas. Pessoal, esqueci de falar da cultura da América Espanhola. Ela ficou bem assim, ficou bem tudo junto e misturado, sabe? Bem assim como que é a América Espanhola, tudo junto e misturado. Então, pegou o que tinha de melhor da cultura europeia e o que tinha de melhor da cultura indígena, juntou, misturou, e aí tá, a cultura da América Espanhola. Então, essa foi a nossa aula. Um pouquinho da colonização espanhola da América. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero muito que você faça a leitura da apostila, resolva os exercícios, tá bom? Que você se cuide. A Pro vai colocando novidades aqui, curiosidades e mais conhecimento desse assunto que nós estamos estudando, tá bom? Até a próxima. Um beijo e um abraço, tá bom? Saudades!